A Escada de Jacó. Livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli. Pelo Espírito Inácio Ferreira. Capítulo 33. O que se passava no interior daquela caverna era inimaginável. E aos poucos a indignação foi tomando conta de mim. Cobrávamos tanta ação dos policiais e das autoridades na terra e ali estávamos, praticamente sem nada fazer. Como, afinal de contas, combater aquela situação? Justificar-se-ia agirmos com tanta ética ante o mal que víamos se expandindo? Aquele local era um antro de perdição e as entidades que o controlavam tinham consciência, pelo menos parcial, do que estavam fazendo. Núcleos semelhantes deveriam existir às centenas nas regiões da crosta. Como se não nos bastassem os conflitos na área do pensamento, o comprometimento moral e as consequências de atitudes invigilantes, estávamos expostos a um terrível e tenebroso plano das trevas, que pela disseminação das drogas pretendiam levar a humanidade à mais completa degradação. Com extrema rapidez, desfilaram em meu cérebro cenas que ficaram gravadas, mormente nos últimos lustros de atuação à frente das atividades no sanatório, em Uberaba. Quantas famílias desmanteladas pelo alcoolismo? Quantos jovens que poderiam ser meus filhos ou netos, com o futuro comprometido pelo uso sistemático de drogas? O vício destruía a personalidade, conduzia à apatia, à prostração física e mental, induzindo as suas vítimas ao desregramento e à perversão sexual, à mais completa inanição em termos de esforço próprio. Eu, Manuel Roberto e nossos demais auxiliares desdobrávamos-nos dia e noite para coibir a circulação de alucinógenos nos pavilhões do sanatório, que, não raro, eram oferecidos aos pacientes pelos próprios visitantes. Por esse motivo, na condição de espírita e médico, eu sempre fui contra a prescrição excessiva de medicamentos. Vivíamos quebrando cabeça a fim de arranjar uma ocupação para aqueles rapazes e moças, na expectativa de que se descondicionassem. Lembrei-me, num átimo, de um interno chamado José Carlos, um rapaz de Goiânia, que a família entregara aos meus cuidados. 21 anos, drogado e homossexual. Penalizava-me vê-lo naquela situação, vampirizado por entidades horripilantes, que se comunicavam em nossas sessões mediúnicas e zombavam de mim. Não adianta, doutor, ironizavam-me ao tentar doutriná-las. Ele é nosso, inteiramente nosso. Ocupamos-lhe o corpo e a mente. Antes ele ainda lutava, mas agora entregou-se completamente. Ele não pensa em mais nada, a não ser em drogas e sexo. Desista, pois é um caso perdido. Os pais dele, ricos fazendeiros em Goiás, são orgulhosos e mandaram o filho para longe, com vergonha de um homossexual na família. Pagar-nos-ão o que nos devem, e será assim. De fato, Zezinho, como o tratávamos, de compleição franzina, um jovem de olhos verdes e cabelos oxigenados, tinha que passar a maior parte do tempo trancado.
lamentavelmente isolado de todos os demais internos do sexo masculino. E mesmo trancado, ele tirava a roupa e exibia o seu corpo nu aos enfermeiros. Com ele, não tivemos alternativa, senão, repito, mantê-lo trancafiado em um aposento transformado em cela, pois, certa vez, não sei como, surrupiou-nos 1 litro de álcool da farmácia e o ingeriu, permanecendo quase 2 dias em estado semicomatoso. Todos os dias eu entrava sozinho em sua cela, com Manuel Roberto vigilante do lado de fora, e, com um cobertor nas mãos, o envolvia, a fim de que pudéssemos conversar. Meu filho, não faça isso, pedia-lhe em tom paternal. A sua mãe e o seu pai me telefonam todos os dias para saberem de você. Eles o amam. Você precisa nos ajudar a ajudá-lo. Reaja, meu filho. Lute contra os espíritos que querem prejudicá-lo. Dessa maneira, você acabará desencarnando antes de chegar aos 30. Não recuse o alimento e comporte-se como um rapaz de boa família. Se você não cooperar, o que poderemos fazer? Em quantos hospitais você já esteve? Em vários, doutor, respondia-me trêmulo. Eu já estive internado em vários hospitais e sempre fiz neles o que quis. O senhor trancou-me aqui. Eu não sou um criminoso. Solte-me. Deixe-me andar pelos pavilhões. O senhor sabe desde quando eu faço uso de drogas? Desde os 12 anos de idade. Comecei cheirando os vidros de esmalte de minha mãe e bebendo acetona. Estou nessa vida de homossexual desde menino, quando fui estuprado por um primo meu. Não adianta, eu não consigo fazer mais nada. Eu quero que o senhor me dê alta e fale com os meus pais para me buscarem. Existem muitos espíritos obsessores que estão se servindo de você, argumentava, tentando esclarecê-lo. Acredito, mas o que importa? Se não tenho forças? Eles estão em minhas veias, doutor. Sinto que eles percorrem as minhas veias e eu já lhes pertenço. Eu sou um caso perdido. Meu filho, insistia, confie em Deus, ore. Não se entregue tanto assim. O que há de ser de você no outro lado da vida? Se deixar o corpo nessa situação, cairá nas garras dos espíritos que têm ódio a você e a sua família. Do jeito que se encontra, nem a morte o libertará. Perdi a conta de quantas vezes eu dera a Zezinho a chance de conviver com os demais internos, fora da cela. Ele ficou conosco por cerca de 10 meses e digo-lhes, pouco ou quase nada conseguimos. A sua presença no sanatório provocava uma reação em cadeia ou um efeito dominó. Todos os nossos pacientes, principalmente os homens, ficavam agitados e tivemos o tempo todo seríssimos problemas. Tentamos de tudo: passes, preces, sessões de desobsessão, terapia ocupacional, diálogos amistosos. Ardiloso enganou-nos diversas vezes e nos fazia acreditar em seus novos propósitos de vida, para, em seguida, aprontar uma cada vez pior do que a outra. Rasgava os livros que eu lhe emprestava para ler, atirava fezes por entre as grades da porta, tentava cortar os pulsos, proferia palavras obscenas e ensinava atos libidinosos. Confesso-lhes que, com ele, fracassei e não tive alternativa senão, ao fim de quase 1 ano, em que os genitores não vieram visitá-lo uma única vez, entregá-lo de volta à família. Eu me afeiçoara àquele menino.
Quando os pais, a contragosto, vieram buscá-lo, confesso-lhes que chorei. Ao lado dele, me despedi, antevendo o que o aguardava. Infelizmente, não deu outra. Depois de aproximadamente 1 ano e meio, a mãe de José Carlos me telefonou de Goiânia, comunicando que o filho desencarnara assassinado. A polícia o encontrara nu, em meio a um matagal, com várias perfurações à faca pelo corpo. Os espíritos amigos que habitualmente entravam em contato conosco me haviam alertado com anos de antecedência, pela mediunidade de Modesta, que os espíritos das trevas passariam a contar com um poderoso aliado. No entanto, eu estava longe de supor que esse aliado fossem as drogas que, à época, ainda não estavam tão disseminadas. Quanto a Zezinho, depois de quase 1 ano de seu desenlace em circunstâncias trágicas, incorporado em um de nossos médiuns, Dona Maria Modesto Cravo já havia desencarnado em Belo Horizonte em 1964, vítima de câncer que se espalhou com rapidez. Gritava por socorro. Doutor Inácio, não me deixe nas mãos dessa gente, socorro, tranque-me. De novo naquela cela. Ai, como me dói o corpo. Que foi que fizeram comigo? Eu era jovem e belo. Vejam, aqui fui reduzido. Doutor Inácio, socorro! Eles me injetam drogas nas veias todos os dias. Eles estão aqui. Afaste-me deles, por caridade. Prefiro passar o resto dos meus dias trancado naquela cela. Eles me obrigam a tudo, doutor. Então, o que não havíamos conseguido quando ele se encontrava encarnado, parcialmente logramos quando Zezinho se transferiu para o outro lado da vida. Rogando a intercessão de nossos maiores, solicitei à falange de Eurípides Barçanufo que se encarregasse do caso do nosso rapaz. Os seus inimigos do pretérito tiveram o que quiseram e levaram às últimas consequências os seus planos de vingança contra ele e contra a família abastada. Agora era o momento do basta. O mal não poderia se perpetuar. Segurando a mão do médium, com a convicção de que era a mão de Zezinho que eu retinha sob a minha, orei compungidamente. Senhor, que a tua misericórdia nos favoreça e que a tua luz resplandeça, desfazendo as sombras de nossos erros e ilusões. Sem o teu amparo, nada somos e nada podemos. Concede-nos, Senhor, a liberdade para que possamos reencetar a jornada, no esforço de seguir-te os passos mais uma vez. Não nos relegues à nossa própria sorte e às consequências de nossos desatinos. Estamos cansados de sofrer e ansiamos pelo teu regaço. Defende-nos do guante da tentação e que tenhamos forças para resistirmos ao assédio das inclinações infelizes que nos constrangem e nos escravizam. Espíritos doentes, cura-nos, Senhor. Pousa a tua abençoada destra sobre a nossa fronte e equilibra-nos a mente conturbada. Todas as nossas dores decorrem do nosso distanciamento voluntário de ti. Compadece-te, pois, de nossa fragilidade e não nos deixes à mercê de nossas imperfeições.